Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha para poesia. Sofia de Mello Breyner Andersen. É um nome não tão comum aqui entre os leitores brasileiros. É um nome do qual eu tenho que confessar que eu sei pouca coisa. Eu sei que ela é poeta, eu sei que ela é portuguesa, eu sei que ela tem uma poesia extremamente importante feita na segunda metade do século XX e, para ser muito honesto, não tenho muito mais informação do que isso. Importante prestar atenção que isso não é um demérito. A gente tem que assumir as nossas limitações, os nossos não conhecimentos. Eu adoro uma imagem que eu li há muitos anos, quando o Ernesto Sábato deu uma das suas últimas palestras aqui no Brasil. Ele começou falando: "Sou um homem de vastas ignorâncias." Adoro isso. A gente precisa reconhecer os nossos limites, a gente precisa reconhecer os limites das nossas ignorâncias. O que não quer dizer que a gente não possa se movimentar dentro dessas ignorâncias. Pois bem, isso dito, a gente tem uma vantagem muito grande diante do virtual desconhecimento que eu tenho sobre a Sofia de Mello Breyner Andersen. O que me resta é justamente o que ela escreveu. O que me resta é o texto. O que me resta é olhar para a poesia. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Então, sabendo pouco o que a gente tem para se agarrar, as precariedades nas quais a gente pode se escorar são exatamente as precariedades do próprio texto. As coisas que eu posso saber com alguma segurança. Sofia é uma poeta portuguesa. Sofia tem este livro que chegou às minhas mãos através de uma edição da Assírio e Alvim, que é uma editora portuguesa, da qual eu gosto bastante, que tem edições muito cuidadas e principalmente tem uma preocupação muito grande com a qualidade do que edita. Então, a gente já tem um selo de validação exterior. E eu sei que esse que chegou às minhas mãos é o primeiro livro dela. Livro que também colocou o primeiro leitor numa situação semelhante à que nós estamos vivendo aqui. Sem saber muito sobre a pessoa, além do nome dela, e que é um livro de poesia, a gente começa a mergulhar nos textos. E, de repente, a gente dá de cara com esta pequena pérola. Às vezes, julgo ver nos meus olhos a promessa de outros seres que eu podia ter sido, se a vida tivesse sido outra. Mas dessa fabulosa descoberta, só me vem o terror e a mágoa de me sentir sem forma, vaga e incerta, como a água. Lindíssimo na sua concisão. 2 estrofes, 8 versos curtos, irregulares, mas não completamente sem métrica. O que prende mais a atenção, o que na verdade chama a nossa atenção em primeiro lugar, é o conteúdo desses versos. Então vamos olhar para o conteúdo que eles transmitem, para depois pensar um pouquinho nessa forma poética. O conteúdo fala de um olhar, e um olhar recíproco. Não está sendo usada aqui a palavra espelho, mas quando o eu poético fala que enxerga no seu próprio olhar, a gente tem a suposição do espelho. Aqui fica a menção intertextual do poema O Espelho, da Cecília Meirelles. Vale a pena buscar para reconhecer um outro tipo de olhar para si próprio. E aqui, esse olhar espelhado revela o
porque revela uma coisa bonita, que é aquilo que não foi, aquilo que poderia ter sido, e poderia ter sido com uma ressalva, se a vida tivesse sido outra. O eu que está se olhando e se refletindo, ele se coloca também de forma razoavelmente passiva, porque mais do que a minha escolha, a virtualidade desses eus que eu enxergo, que eu reconheço dentro do meu próprio olhar, é a virtualidade daquilo que o exterior me moldou, daquilo que o exterior me fez. Aqui tem uma nota que eu acho que é interessante de falar, que ao mesmo tempo em que está subentendida a ideia de espelhamento, quando o eu poético fala da vida ser outra, pode até dar a impressão de ser uma completa passividade, mas, antes de mais nada, vamos lembrar, invocando meu santo padroeiro Mikhail Bakhtin, que é: a resposta poderia ter sido outra. Se a vida fosse outra, a minha resposta seria diferente. Mais do que eu ser determinada pela vida, porque aqui a gente tem um eu nitidamente feminino, a gente tem insinuada uma possibilidade de diálogo diferente. Esse diálogo entre eu e mim mesma, e esse diálogo entre a vida e eu mesma. Na segunda estrofe, que a gente tem uma subversão de certa ideia que aparecia insinuada na primeira estrofe, porque muitas vezes essa ideia de poder ser outro é consoladora. Muitas vezes ela é fértil no sentido de permitir que a gente se imagine. E nesse poema, a Sofia de Mello Brenner Andressen diz uma coisa que é inesperada. Essa descoberta fabulosa um pouco também porque é uma fábula, porque é um contar. Essa descoberta fabulosa me dá um terror e mágoa. A gente não esperaria que fosse uma coisa tão forte, o terror. Mas por que é um terror? Porque o eu aqui se sente sem forma, se sente amorfo, incerto, vago, como a água. Vaga. Vale a pena a gente pensar um pouquinho na palavra vaga, que é uma palavra um pouco mais antiga, para ondas. O que são as ondas? As ondas são aquilo que fica de um movimento. A vaga, o vazio, o espaço que não está preenchido, é justamente aquele espaço que se esvazia quando as coisas se movimentam, quando as coisas saem do nosso controle, e por isso saem da certeza. É famosa, para a gente fazer uma outra citação aqui, a frase emblemática atribuída à escola de Sagres, a escola de navegação que abriu os mares, que dizia: navegar é preciso. Preciso menos no sentido de é necessário, e muito mais no sentido de tem precisão. A gente consegue saber onde se chega a partir da navegação. E, modernamente, essa frase foi completada com uma outra, aparentemente pessimista colocação, que é: viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Não de viver não é necessário, mas viver não tem precisão. A gente não sabe exatamente onde vai, porque o viver é vago, ele é vazio. O movimento cria constantemente vazios, espaços que precisam ser constantemente preenchidos. O viver é incerto, e daí a água, essa matéria informe que
está sempre modificando e que depende do recipiente onde a gente a deposita. O cálice, a caneca, o prato, a tigela, esses é que vão dar a forma da água. As nossas escolhas a respeito da vida é que vão dar a forma e a consistência daquilo que nós próprios somos. E aqui a gente olha de novo para o poema, prestando atenção numa questão que é bastante significativa. A questão que eu sempre gosto de chamar a atenção da métrica. A primeira estrofe, que é aquela em que se constata a possibilidade, que se constata a virtualidade daquilo que eu poderia ter sido e que eu não fui, é uma estrofe, essa sim, vaga. Por que ela é vaga? Porque a métrica está sempre no limite de alguma coisa que é conhecido, mas que acaba não sendo conhecida. Porque os versos, o primeiro tem 9 sílabas com um acento interno na quinta, um pouco estranho. O segundo tem 7, que é mais tradicional, mas seguido por um de 6 e volta para um de 9. Essa fluidez do som que está sendo usado para realizar essa observação a respeito da fluidez e da virtualidade do que eu fui e do que eu poderia ter sido, é uma coisa que reforça justamente essa virtualidade. A segunda estrofe, por sua vez, que é aqui, supostamente está falando do desespero de sentir-se incerta e vaga, é uma estrofe estruturada e sólida em cima das métricas tradicionais. Por quê? Nós temos 2 versos canonicamente decassílabos, o primeiro e o terceiro. Temos um verso que esse desestrutura um pouco, porque é um verso de 8 sílabas quase não utilizado, mas com um acento também na 6ª sílaba, que ecoa o verso decassílabo. Então, a gente fica com um ritmo mais ou menos marcado. O último verso é um verso de 6 sílabas, que é exatamente a cesura, é exatamente o acento interno dos versos decassílabos anteriores e desse verso de 8 sílabas que está na segunda posição da estrofe. Então, olha só o que a gente tem. Uma enunciação de algo que é incerto e que por isso aterroriza. Só que essa enunciação é feita dentro de um ritmo que é certo, que é sólido, que é regular ou quase. E isso acaba quebrando um pouco com a ideia de instabilidade que o texto está veiculando. E por isso é um texto que, ao mesmo tempo que afasta, acolhe, assusta, consola, que desconcerta e conserta, no sentido de dar concerto com C, que é harmonizar, que é pôr ordem. Se a água, que é a imagem que encerra esse texto, é fluida, ela depende do recipiente em que ela está depositada, a poesia e essa enunciação da instabilidade também são incertas, mas dependem desse recipiente de palavras, de ritmos e de sons que lhes dá ordem, lhes dá segurança, lhes dá concerto.